Olá, meus peixinhos e peixinhas, passando aqui para acalmar alguns corações que possam talvez estar pensando que o meu coração está cheio de dor, que eu estou sofrendo por fazer tão poucas horas, né, gente, que sepultei meu filho. O meu Gabriel, de 26 anos, já falo assim porque tem muitas pessoas novas no meu Instagram que estavam acompanhando o meu trabalho e que não sabe o que aconteceu, porque ainda não estava assim mais próxima de mim, né? Estava ainda chegando. E então eu vim aqui para falar um pouquinho do que aconteceu e de como eu estou e como eu quero que vocês estejam também, tá bom? Bom, o Gabriel, com 17 anos, ele desenvolveu diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune. E não há nada, a não ser um milagre, que reverteria essa situação. O pâncreas dele, as células que produzem a insulina, elas morreram. O próprio corpo destruiu. O próprio corpo vai lá e destrói, certo? Ele enxerga como um inimigo. Então, o Gabriel precisava de insulina todos os dias, cuidados todos os dias. E quem já me acompanha, sabe? Quem já me acompanhava já, minhas alunas, meus amigos, meus parentes, sabe que o Gabriel, ele vez ou outra internava, né, gente? A cada 3 meses estava o Gabriel indo para UTI. Mas sempre com um quadro de acidose, tipo assim, o sangue fica como um ácido, entende? Qualquer vírus que se aproximasse dele, ele desencadeava com vômito, náuseas, vômitos, e ficava muito ruim, ia para UTI. E a gente sabe do risco também de um diabético, é o mesmo risco para um fumante, tá? Que é o quê? Uma parada cardiorrespiratória, né? É muito fácil ocorrer um infarto. Bom, mas o Gabriel estava bem, estava feliz, trabalhando com o irmão dele, com o Eduardo, que é o de 31 anos, né? E são os 2 meninos que eu tenho. Tenho porque o Gabriel sempre estará vivo na minha história, no meu coração. E ele está vivo agora, ele está vivo. Bem, na quarta-feira ele se sentiu mal. E claro que eu sempre me abalava com os recadinhos dele, né? E bem, esse foi o último recadinho. Mãe, eu não tô muito bem, mas eu vou pro hospital antes que piore. O Du vai me levar. E eu falei, filho, então vá com calma. Chega lá, já pede para hidratar e a mãe já vai. Eu já vou me arrumar e já vou. E quando eu já fui me arrumar, o telefone tocou e era o Eduardo, o mais velho. Desesperado. Chorando, falando, desesperado. Ele não sabia nem como falar, o que falar, como se gritava, se não gritava. Ele estava levando o Gabriel para o hospital e ali perto de uma avenida grande aqui de Maringá, para quem não conhece, a Colombo e a Pedro Táxi. Ele olhou para o Gabriel já estava praticamente como se fosse morto, né? O Gabriel já estava apagado, né? Boquinha roxa, olhos virados, espumando a boquinha. E o Eduardo entrou em desespero, mas sabia que não adiantava seguir viagem. Ele parou, pediu socorro para os rapazes da loja de moto, bem onde eles pararam. E eles acudiram, ajudaram, tentaram primeiramente com alguma massagem até o SAMU chegar. Chegaram duas viaturas do SAMU, 2 ambulâncias, socorreram o Gabriel. Fizeram com que ele voltasse com massagem cardíaca. Depois, enquanto estavam já, né, injetando soro, fazendo esses outros cuidados rápidos para seguir para o hospital, o Gabriel parou mais uma vez. Novamente massagem, novamente desfibrilador para desfibrilar o coração. E uma oxigenação muito baixa. Claro que é desesperador. Principalmente para um irmão ver tudo isso, né? Nisso o pai dele já havia chegado também lá, né? Mas estava nas mãos dos paramédicos. Foi levado para Santa Casa, aqui de Maringá, e lá foi muito bem atendido.
Nisso eu não sabia se eu socorria o Eduardo, se eu socorria o Gabriel, para onde que eu ia primeiro. Eu só pedi forças e pedi para o meu anjo, né? Para que me acompanhasse o tempo todo pelo meu caminho e que eu pudesse ter muita calma, muita paz para enfrentar aquilo que já era predestinado, aquilo que já era escrito na minha história, na história do Gabriel e de toda a nossa família. Dos amigos também, né? Porque o Gabriel faz parte da história dos amigos dele. E na Santa Casa, o decorrer foi assim. Cheguei, ele não havia subido ainda para UTI, estava como se fosse numa semi-UTI. E entubado, os médicos preocupadíssimos, porque durante a massagem, com certeza, foi perfurado o pulmão dele com uma costela que fraturou. Isso acontece, gente, isso não é culpa. Uma massagem cardíaca é de uma força tremenda, sabe? Quebra mesmo, quebra, porque você tem que alcançar ali o coração, o músculo do coração, né? Que está ali guardadinho praticamente entre meio às costelas. E daí, então, tiveram que colocar um dreno torácico para drenar ali o pulmão, mas a oxigenação não vinha, não melhorava, e drogas e mais drogas potentes num grau muito grande, sabe? Num volume muito grande, naquelas bombas de infusão, para elevar a pressão do Gabriel, para manter a pressão do Gabriel. Não era o coração que estava bombardeando todo o sangue dele, era as drogas que estavam sendo injetadas. E ali, quando eu cheguei, o coração dele estava em 138, e daí foi acalmando até um pouquinho. Eu fui passando a mão nele, eu fui conversando, ele estava entubado, estava sedado, mas acalmou aqueles batimentos cardíacos. E por um momento até eu fiquei um pouco mais tranquila. Mas depois ele só foi piorando. Ele subiu para UTI e a questão só foi piorando, os batimentos cada vez aumentando mais, porque o coração precisava de mais força, compreende? O coração dele precisava de muita força para bombear todo aquele sangue, para ir a oxigenação para todas as células do organismo dele. E daí o cardiologista disse que isso já era noite. Isso quando aconteceu com o Gabriel, era umas 3, 4 horas da tarde. E à noite, daí um cardiologista, eles fizeram uma reunião comigo e com o pai do Gabriel e falou assim, nós precisamos de um cateterismo urgente. E foi feito um cateterismo. Um cateterismo, que demorou tanto para sair daquela sala, demorou mais do que o normal, né? Os médicos disseram que há muito tempo eles não tinham um quadro de um jovem tão difícil quanto o do Gabriel, tão difícil, tão grave quanto o do Gabriel. Fez o cateterismo e foi constatado que todas as artérias dele estavam limpíssimas, sem nenhuma placa de gordura, de colesterol. Por quê? O diabético e quem fuma, eu já falo isso também, né, gente? Já para cuidar também das pessoas que gostam de um cigarrinho, né? E não é por mal, tá, gente? Não é por mal. É que vai fazer 1 ano que eu enterrei meu pai por causa do bendito cigarro, tá? Então, né? É isso. E eu sou técnica de enfermagem antes de ser escritora e antes de ser professora online de pintura. Então, eu cuido mesmo. Se eu posso cuidar de você, deixa eu cuidar de você. E daí, ele não tinha nenhuma placa. Mas, provavelmente, uma única que tivesse foi bem na entrada do coração, na artéria principal. E quando saiu essa plaquinha, vamos supor, a artéria de um diabético, de um fumante, gente, é muito sensível, é muito delicada. Não é como a nossa, que levamos uma vida mais saudável, tá? É muito delicada e sangra com maior facilidade. E sangrou e encheu de coágulo. O infarto do Gabriel não foi por placas de gordura, foi por placas de coágulos. O médico da hemodinâmica disse que nunca havia visto tanto coágulo em uma artéria. Ele até registrou para poder estudar, para poder mostrar, né? Olha o Gabriel ajudando na medicina, né? Em novos casos, né? Daí o médico, ele usou ali pelo cateterismo um catéter que suga todo aquele coágulo, sugou todo aquele coágulo, colocou um stent e o sangue voltou para o coração do Gabriel. Mas quando o sangue voltou com um volume total, potente para o coração do Gabriel,
uma grande parte do coração já havia sido lesada. Sabe quando a gente aperta um dedo e fica garroteado ali, vai ficando roxo, roxo? Se você deixar muito tempo, o sangue daí não vai chegar mais, porque começa a lesionar, começa a morrer parte do dedo. E é isso que aconteceu com o coração do Gabriel. Então, parte do coração dele, o sangue não chegava mais e não progredia. Poderia reverter? Talvez. Talvez com um grande milagre, né? Gabriel retorna para a UTI e lá ele fica entubado e os batimentos cardíacos cada vez maiores. Cada vez que eu entrava na UTI, tava lá 170, depois 196. Depois os médicos fizeram mais uma reunião com a gente e falou assim, olha, e com a esposa dele também, com a Alessandra, né? E falou assim, vamos tentar colocar uma máquina para não deixar o coração dele tão sobrecarregado. É uma máquina que somente 16 pacientes aqui em Maringá e na região usaram durante a Covid, que é como se fosse um coração extracorpóreo, fora. O coração dele é como se fosse bater fora do corpo dele, ficava ali dentro, mas fazia o papel do coração. Todo o sangue passaria pelaquela máquina rapidamente e voltava, e assim conseguia levar mais oxigenação. E isso ajudou a salvar muitas vidas durante a pandemia, tá, gente? Tanto que o médico que fez a hemodinâmica, que fez o cateterismo no Gabriel, ele foi salvo da Covid pela essa máquina. Uma máquina caríssima. E para instalar aquela máquina, nenhum convênio cobria. E nós temos um convênio. E era preciso uma entrada muito grande para eles colocar aquela máquina. Os médicos disseram nessa reunião com a gente, vocês sabem da gravidade do Gabriel? Eles insistiam muito com isso. Claro que sabíamos. Eu muito mais, né, gente? Porque eu trabalhei muito na área. Foram quase 20 anos de enfermagem. E claro que eu sabia de todos os riscos, principalmente das sequelas que meu filho ficaria se ele sobrevivesse. Porque em todas as paradas, contudo, com tão pouco oxigênio que ele teve, né, levado pelo sangue, ele com certeza ficou sem oxigenação no cérebro por uns 25 minutos, mais ou menos. Entre uma parada e outra, todos os detalhes, sabe? Eu sabia disso, que o Gabriel poderia ser um rapaz depois, né, com grandes restrições, né, em muitos aspectos. Bom, mas vida é a vida e a gente ama de qualquer jeito. Lá vai eu e a Alessandra, né, ver o Gabriel pela última vez, ainda respirando mesmo que entubado. Por quê? Porque os médicos disseram, o Gabriel sem a máquina, ele tem 95% de chance de morrer. O Gabriel com a máquina, ele tem 95% de chance de morrer. Não havia chance, né? Era como se não houvesse chance. Mas era algo e o único procedimento que poderia ser feito. Era o único, não havia outro. Pois bem, enquanto eu e a Alessandra estávamos lá, o coração dele já estava em 196. E com muita força, com muita força. As drogas, noradrenalina, todas aquelas medicações para mantê-lo, sabe, com a pressão alta, com a pressão mais estável, estava lá em cima, muito além do que é usado no paciente. Eu só não queria que ele sofresse, né? E eu deixei ele ali por um instante. Eu fui até os médicos que estavam ali todos olhando na outra sala, olhando pra gente. E eu falei pra eles, eu tenho muita fé, mas não vai adiantar nada o que vocês querem fazer. Porque o meu filho já não está mais ali naquele corpo. De repente, a Alessandra vem correndo de lá de dentro, porque é como se fosse um quartinho de vidro, né, gente? Dentro da UTI, né? Num lugar mais reservado. E daí ela veio correndo e falou assim, olha como aumentou. Os batimentos dele naquela máquina já estavam em 216. Um coração lutando com 216 batidas. Vocês conseguem imaginar
o que é isso, a força que estava fazendo aquele coração. E para quê? Para dar tempo só, de repente, de eu chegar pertinho dele mais uma vez. E da maravilhosa esposa dele chegar pertinho dele mais uma vez. E tirar a gente da UTI. E depois, onde veio a notícia que ele teve mais uma parada, tentaram reanimá-lo por 50 minutos, não tinha o que fazer. E depois ele voltou, mas daí ele parou novamente. E é isso, gente. Deus não levou o meu Gabriel. Eu falo, meu Gabriel é tão egoísta, né? Nosso Gabriel, né, gente? Deus não levou o Gabriel. Isso já era um combinado entre eu e ele. Eu sou católica, sim, mas eu sempre acreditei muito que a nossa vida não termina aqui. Eu nunca fiquei acreditando que eu fico dormindo depois que eu morrer, até o momento de eu ressuscitar, até o momento de Jesus voltar. O Jesus para mim já voltou, Jesus está comigo todos os dias, eu tenho muita fé, eu fui batizada em Aparecida do Norte, sou de uma família de muita fé, mas eu nunca sou aquela pessoa de estar todo dia, toda semana dentro de uma igreja. Igreja para mim é vazia, com algumas pessoas lá dentro chorando, que naquele momento é o maior sentimento que eu estou vendo daquelas pessoas de verdade. Até certo ponto eu ouço o que um pastor fala, até certo ponto eu ouço o que um padre fala, o que um diácono fala, mas eu ouço muito o meu coração, eu ouço muito Deus dentro de mim, através do meu anjo da guarda. E eu tenho um anjo, todos nós temos um anjo, todos nós temos um anjo. Vocês sempre ouvem, vocês sempre que me acompanham, vocês sabem, eu sempre falo do anjo. Olha a minha velinha aqui, não é verdade? A primeira pessoa que recebeu a vela, quando o anjo, em setembro do ano passado, de 2021, surgiu na minha vida para vir falar que eu já fazia as coisas certas, mas eu precisava compreender algumas coisas. E era para me preparar, porque o meu pai também voltaria para o lar dele de verdade. E daí meu pai, né, num instante descobrimos um câncer de pulmão e no dia 31 de dezembro ele deixou aqui a vida aqui nessa terra entre nós. A primeira pessoa que eu entreguei a vela, que o anjo pediu para entregar, era para o Gabriel. Era para o Gabriel. A primeira pessoa que ele falou, você vai entregar para o anjo Gabriel. Daí eu falei assim, o anjo do meu filho se chama Gabriel? Ele disse sim. E o Gabriel tem muita fé. Tem muita fé. Olha que coisa mais linda. Então, eu conto isso para vocês, não é para entristecer, é para vocês saberem, porque o ser humano é curioso. Todo mundo quer saber o que se passou realmente com o Gabriel. Eu nunca estive num velório tão lindo. Eu nunca estive num velório tão lindo. Eu nunca vi tantos jovens chorando. De verdade, não falsidade, de verdade. Debruçados sobre um caixão. Onde uma mãe quase não podia nem chorar para poder consolar. Cada um que chegava eu falava, nossa, você também era amigo do Gabriel? E ele falava, era meu irmão, era meu irmão. E eu só ouvi coisas lindas. Eu já sabia das coisas lindas do Gabriel. E ali eu soube muito mais. Quantas flores o Gabriel recebeu. Aos pés do caixão, o skate dele. O Gabriel, ele já voava com o skate dele. Só que ele ainda não sabia que ele já era um anjo. Depois de setembro do ano passado, ontem, só ontem, eles falaram isso para mim. Dentro do meu coração, eles vieram me dizer que o Gabriel já era um anjo. O Gabriel já era um anjo. É difícil para as pessoas
que não entende do espiritualismo. Eu não estou falando das pessoas que entendem da religião católica, de evangélicos. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade. Você sabe mais sobre a espiritualidade? Você sabe o significado dessa vela? O que você sabe da sua vida? O que você sabe do seu anjo? O que você sabe da sua missão? Agora que eu estou emocionada aqui e que dei uma leve choradinha. Eu não me desesperei. Pessoas me perguntavam se eu estava dopada, se eu estava com alguma medicação, porque era eu que consolava muita gente no velório do meu filho. E eu agradeço imensamente cada carinho, cada abraço, cada gesto de amor, por mensagens, mesmo as mensagens depois que foram chegando, e sei que muitas ainda irão chegar, e que cheguem, mas não quero que cheguem de uma forma sofrida, porque nem eu estou sofrendo, nem minha mãe, nem meus irmãos. Gente, eu não sinto dor de uma mãe que perdeu um filho, porque não é dor, é amor. Isso já era combinado. Isso já era combinado antes dele nascer e de eu nascer. Esse ser espiritual chegou em mim, em outro plano, e falou para mim um dia: eu queria que você fosse minha mãe. E eu aceitei. Não, mas vai ser difícil. Eu vou partir antes. E eu aceitei. Hoje eu compreendo porque eu olhava pro Eduardo, pro meu filho mais velho, e sinto que ele é tipo assim, parece que é uma coisa mais terrena que minha, entendeu? Mais meu mesmo. E o Gabriel não. O Gabriel eu sabia que o meu tempo com ele era pouco, era um tempo curto. Eu sabia, eu sentia, eu sempre olhava nele, mas eu procurava olhar sempre muito dentro dos olhos dele, porque eu sabia. E por falar em olhos, duas pessoas, no momento mais difícil que poderia ser, que seria o momento de lidar com óbito, com sepultamento, foi o momento que com certeza duas famílias receberam a ligação, dizendo que havia uma chance deles poderem enxergar novamente. Porque quando se doam as córneas, né, não vai as duas córneas para a mesma pessoa, porque uma pessoa pode muito bem viver enxergando com um olhinho só. A oportunidade são para duas pessoas. E que tenha dado tudo certo, porque nós doamos, o Gabriel doou as córneas dele. Era o que dava para doar, porque o coração estropiado, pulmão perfurado e o rim já ia fazer hemodiálise. Já ia ter que começar nas próximas horas também uma hemodiálise. Então, eram as córneas. E duas pessoas vão poder voltar a enxergar com os olhos do Gabriel. Mas essas pessoas não sabem que elas vão enxergar muito além. Não são somente com os olhos. Essas pessoas vão enxergar com o coração do Gabriel. Porque o Gabriel era só coração. O Gabriel era e é um anjo. E eu sei que vou emocionar em muitas lives, porque eu estou voltando, tá bom? E porque eu choro mesmo já nas lives, né, gente? E é isso que eu queria. O vídeo é longo? Ai, tô nem aí se o vídeo é longo, gente. Se você não tem tempo para ouvir um pouco de uma história de alguém, você precisa estudar mais ainda sobre espiritualidade. Tá certo? Você ainda precisa estudar mais ainda sobre espiritualidade. E é isso, meus amores. Eu vim aqui para dizer que está tudo bem. Eu só sinto amor. Ontem eu estava cantando, sabe? Ontem fui ver o Eduardo. Eu estou aqui na casa da mãe. O sentimento de perder o meu filho foi o mesmo sentimento de ter perdido meu pai. Não foi maior por ser meu filho. Parem, gente. Parem para pensar mais nas coisas que vocês pensam, nas coisas que vocês falam. Sabe? Naquilo que vocês acreditam. Pensa mais em caridade, pense mais em solidariedade, pense mais em amor, pense mais em perdão. Seja a melhor pessoa do mundo que você puder ser.
Faça um esforço que você consegue. Para de tanta bobagem, sabe? Para de tanta bobagem. Entende, meus amores? Bom, mas é isso que eu queria deixar registrado aqui neste momento, tá bom? E que estamos todos bem, assim, graças a Deus, com muita força, com muita luz e feliz com este milagre, porque todos temos nossos anjos, todos nós temos esse poder de poder enxergar e compreender além. Mas depende muito também da gente, tá? Então, abram os seus olhos, abra os seus ouvidos e o seu coração. E pare de pensar que tudo na sua vida é coincidência. Coincidência, é coincidência, é coincidência. A maioria das coincidências não são. É aquilo que você tem que passar. Força, fé, coragem. Mamães que vocês já perderam também seus filhinhos. Aqui só, tá? Sorria, gente. Sorria. Não fique se martirizando. Eu converso com o Gabriel, sabe? Eu converso numa paz com ele. Eu fico falando, filho, procure, se você puder ficar por perto, fique mais perto da Lê, porque ela é mais jovem ainda, o seu grande amor, né? Fique mais perto do Eduardo, que também é jovem ainda. Fique mais perto do seu pai, que estava chorando muito, sabe? E precisa aprender muito também e compreender mais sobre isso também, para sentir paz no coração, né? Então, gente, pelo amor de Deus, gente, acordem para muitas coisas, tá? E vocês sempre ouvirão eu falar sim sobre amor, sobre a força, sobre a fé, sobre a minha vela, sobre o anjo, porque eu sei quantas e quantas pessoas eu já ajudei, sabe? E agora eu vou poder ajudar muito mais. Porque quando você chega perto de alguém para querer ajudar alguém, a pessoa fala, mas você nunca, o seu filho nunca morreu, por isso que você fala isso. Agora meu filho morreu. Agora eu posso falar isso também. Se precisava disso para poder ajudar a melhorar, a tirar a dor de muitos corações. A missão do Gabriel foi cumprida. A minha continua aqui. Não é a minha hora. A minha missão é aqui. E quem disse que minha missão é viver triste, chorando, chamando pelo meu filho e me perguntando? Em nenhum momento eu perguntei, em nenhum momento eu questionei, em nenhum momento eu afirmei. Ele era tão jovem, que dó que o Gabriel se foi. Tantos sonhos. Ei, gente, meu Deus. Ele era jovem, era lindo. E até morreu lindo, gente. Pensa no filho lindo que eu tenho. Meus amores, um grande beijo em cada coração, Essa mãe aqui tá feliz, tá em paz. Vou chorar de saudade, igual eu choro do meu pai. Igual eu vou chorar, gente, porque não é choro de dor, é choro de amor.